Agregar mais 5 qualquer resolve ou não? Veja bem, nós tivemos uma incumbência, inclusive eu e o Danilo, quando eu era presidente do Codefós. Eu queria dizer que hoje o nosso presidente é o Felipe Gonzalez, né, que vem executando assim um trabalho fenomenal. E eu continuo na CIF, sou diretor de comércio exterior da CIF, por isso que eu estou envolvido ainda nesses projetos de logística. Mas nós tivemos a incumbência de apresentar para a União algumas áreas que pudessem ser ali edificado um porto seco, né? E na época nós tínhamos já apresentado 2 áreas que ficavam ao norte aqui, uma no alto da Boa Vista ali, e outra próxima ao Icli, com 700 e poucos mil metros quadrados, que daria para fazer tudo que se pretendia, inclusive incluindo os 2 modais, o rodoviário e o ferroviário, porque a ferrovia, agora com o novo EVTE, ela vai entrar pela esquerda, pelo norte aqui, né? E em função de problemas de datas e coisa, ficou muito exíguo o tempo para se fazer uma licitação, porque teria que alguém comprar, e aí nós estávamos negociando com a Itaipu, para que a Itaipu comprasse essa área, cedesse para a União cederia para a Receita para fazer a licitação. Depois a Receita devolveria aquela área onde é o Porto Seco para a União venderia, ressarciria a Itaipu. A ideia era essa, a Itaipu não iria bancar o Porto Seco, ela iria financiar, né? Mas daí com o estudo do novo EVTEA, o tempo ficou exíguo. E houve, por parte da Receita, um entendimento que ao invés de fazer uma concessão, seria feita uma permissão. E por isso nós teremos amanhã uma audiência pública para tratar sobre uma permissão do novo Porto Seco. Qual é a diferença da concessão e da permissão? A concessão, o terreno é da União. A permissão, o terreno é particular, é privado. Quem tiver capacidade, que se estabeleça. Então, lá atrás, nós tivemos as CLIAS, Centro Logístico Industrial Aduaneiro, que foi um projeto que saiu de dentro da Receita, onde nós estávamos pedindo mais um Porto Seco para Foz do Iguaçu, e a Receita Federal nos informou que estaria lançando as CLIAS. E essas CLIAS foi uma MP320, depois uma PL36, só que ela não passou no Congresso, ela ficou engavetada e passou o tempo e ela não foi aprovada, e algumas empresas hoje ainda atuam com mandato de segurança, operando como CLIAS, que é um Centro Logístico Industrial Aduaneiro, que é alfandegado também, e é privado. Então, agora, o modelo deve ser o mesmo, é capacidade financeira. Eu não sei se será aberto para mais de um, entende? Porque na época você poderia ter tantos quantos tivesse capacidade de se estabelecer. Se você tivesse um grupo forte que tivesse, de repente, condições de montar uma área, alfandegar e tal, entregar para a Receita alfandegar, ele poderia ter mais que um. Mas parece que o modelo agora é de um só. Então, na audiência pública, provavelmente amanhã, o que vai ser discutido é os itens e os elementos que a Receita vai solicitar para quem quiser se candidatar a um novo Porto Seco. Deixa eu desenhar aqui para o nosso ouvinte que não tem a maior compreensão disso. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que o Nelson Rodrigues tenha lá 10 alqueires de terra e diga o seguinte: eu quero participar porque dou lá meu traçado e tal, e aí eu tenho que implantar aquilo que é uma exigência. Daí a Receita vai te dar uma relação do que ela precisa certo. Que tenha dentro desse Porto Seco, com as tarifas, quanto você vai cobrar. Inclusive, foi uma discussão que nós tivemos com a Receita antes de começar as licitações, aliás, as audiências públicas, é que veio um questionamento: será que nós teríamos que ter um silo dentro do Porto Seco? Seria, porque é uma demanda que pode, amanhã ou depois, né, do Paraguai, e daí nós entendemos e até informamos para a Receita por escrito, o Codefós se manifestou, dizendo o seguinte, que no momento nós entendíamos que não seria necessário, até porque iria encarecer o processo. Certo. Tá? E deixasse, quem ganhasse a licitação, que deixasse um espaço para amanhã ou depois, numa negociação, construir se tivesse demanda, entende? Mas se botasse agora a obrigatoriedade de construir um silo, você iria aumentar a tarifa e de repente você não tem demanda, entende? Então, a ideia, eu acredito que a Receita vai vir com a relação do que ela necessita para que o Porto Seco seja habilitado e vai ganhar, provavelmente, se for um só,
quem tiver a melhor tarifa, né? Aí eu acho que vai fazer a diferença. Além de toda a infraestrutura, uma melhor tarifa. Mas, Mário, daí eu vou passar para os demais colegas, tudo bem, aí vem a melhor tarifa e tal, mas geografia não pode fugir do contexto, né? Não, não, claro. A localização, sem dúvida nenhuma. Né? A localização, sem dúvida nenhuma. E eu posso te garantir o seguinte, esse Porto Seco ele vai ter que ser ou margeando a marginal, tá? Ou depois do viaduto da 277, da marginal para cá. E mais para o norte. Porque nós temos, veja bem, nós estamos em vias de ter aí uma ferrovia chegando e que, inclusive, nós sugerimos, na época, para a Receita, fazer 3 licitações. Uma para a hidrovia, uma para a ferrovia e outra para o rodoviário. Porque cada um tem que estar dentro da sua expertise, né? Não adianta você fazer uma licitação para um ferroviário para quem nunca operou ferroviário. Sim. Então, de repente, você ganha uma licitação e arruma e diz, não, eu não vou levar vagão para lá, não vou levar locomotiva, e daí você vai micar com o negócio. É a mesma coisa da hidrovia. Nós temos tido várias reuniões na sexta-feira, tratando inclusive do evento esse que o Danilo está organizando, de um evento logístico para março do ano que vem, e uma das discussões é, nós temos rios navegáveis, mas não temos hidrovias ainda. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é justamente arrumando esse cenário para que a gente possa trabalhar com os 3 modais, entende? Tanto o rodoviário, o hidroviário e o ferroviário. E eu vou contar uma coisa para vocês, nós estamos fazendo agora, iniciamos um processo de trânsito aduaneiro. Trânsito aduaneiro de passagem, de produtos paraguaios que iam pelo Rio, estão indo para Paranaguá. E para você ter uma ideia, só para ter uma ideia, nós tivemos agora, já iniciamos esse processo com uma negociação, porque há mais de 30 anos não se fazia trânsito de passagem para Paranaguá, porque depois que o Requião inventou aquele negócio do transgênico, o Paraguai sumiu dali. As crianças iam virar tudo com lagartixa, olho na nuca. E hoje está voltando, já tem demanda, é aquele negócio, tem que ter demanda, tem demanda. Nós estamos com uma empresa que tem um navio por mês de 40 mil toneladas até janeiro. E tem que levar esse produto para lá. Já estava nas barcaças, inclusive, tá? Como não está navegando, eles estão trazendo para cá ainda. E eu tive uma reunião com eles a semana passada, e uma coisa que me surpreendeu. Um dos diretores disse para mim assim, sabia, Mário, que com o prêmio que Paranaguá está pagando hoje, fica mais barato nós levarmos a Paranaguá do que nós descermos pelo rio? Caramba! Então, são coisas que a logística, ela não tem explicação, ela tem explicação em tempo e custo só, entende? Aonde fechar o tempo e custo, beleza. Então, e se nós tivéssemos uma ferrovia, agora eu tenho uma reunião hoje à tarde com a Receita, nós vamos fazer uma multimodalidade também. Nós vamos levar de caminhão até Cascavel e de Cascavel para baixo de trem. Vai diminuir mais esse custo ainda. E vamos viabilizar um modal que não estava sendo usado. Só que tem que ser através de uma OTM, tem alguns requisitos, mas vai acontecer. Já está acontecendo o trânsito normal de passagem e agora nós vamos usar uma multimodalidade. Então, esse Porto Seco, ele vai nos trazer, assim, opções e abertura de leques que, de repente, nós nem pensávamos logisticamente em operar. E vamos operar. 12:08, Nélio. Mário, me parece que o ideal seria o Porto Seco ficar mais ou menos próximo do Lago de Itaipu, por uma questão de modal pluvial, onde provavelmente vai passar a Ferro-Oeste. Por outro lado, se esse é o ideal, o que se desenha é que com a perimetral que vai ser construída, o Porto Seco ficará do lado de quem sai de Foz do Iguaçu para Santa Terezinha de Itaipu, do lado direito da BR-277. Ou seja... Não necessariamente. Eu sei, mas não tem viaduto pensado nessa saída, não tem a infraestrutura que precisaria para poder ter essa mobilidade mais fácil não, com existe toda essa questão de caminhões. Existe uma previsão de um viaduto na 277 na saída da perimetral. Então é novo. Existe uma previsão de um viaduto. Na construção atual? Na construção atual, um viaduto na 277, que vai... Tanto é que quando nós tínhamos aquela ideia de fazermos lá, perto do ICA, que foi 2 áreas que nós apresentamos, cairia como uma luva, porque nós temos ali 4 quilômetros para chegar até a área, para fazer o acesso, e um acesso
bastante, porque hoje, por exemplo, ó, se você pensar numa ferrovia, conforme foi estudado, ou foi idealizado na época, que seria uma ponte rodoferroviária, saindo lá pelo Porto Meira, hoje você não consegue mais entrar com uma ferrovia pelo Porto Meira, porque está tomado de loteamentos e coisas, já tem uma população ali. Então, e se você for em todos os lugares aonde passa a ferrovia, ninguém quer ferrovia dentro da cidade, ninguém quer ferrovia passando no meio urbano, né? Normalmente, que ela fique fora e que você faça a mercadoria chegar até ela, né, através do caminhão. E aí que você vai usar os modais do rodoviário para fazer essa interligação, tanto no ferroviário como no hidroviário. Então, não necessariamente teria que ser do lado direito, entende? O que a gente está vislumbrando é que seja, primeiro, que seja um porto que venha atender essa demanda e o crescimento, porque nós estamos falando, né, no maior porto, tá, seco da América Latina. E ali nós vamos ter, ó, nós temos um projeto que nós estamos falando sobre ZPS, que é a Zona de Processamento e Exportação, que é um projeto do Álvaro Dias, até conversei com ele sobre isso. É um projeto desde 85 que não decola e tiveram várias mudanças. Primeiro você tinha que exportar 100%, depois abriram mão para você exportar só 80% e vender 20% do mercado interno, com multa. Então, nós estamos trabalhando num modelo que você possa juntar, próximo ao Porto Seco, também uma ZPS, tá? Onde você vai aproveitar esse insumo em matéria-prima que passa por Foz do Iguaçu e passa só, e vai para os maiores centros para industrializar, de repente a gente industrializar aqui, entende? Fazendo, agregando valores e depois sim, distribuindo para todo o território nacional e até exportando, porque a ZPE ela pede 80% de exportação e 20% mercado interno. O que a gente está discutindo é que por que pagar multa se você internalizar? É uma coisa, mas são todos processos que se ajustam, entende? O que nós temos que fazer é trabalhar para trazer maior movimento e maior viabilidade e visualidade para Foz do Iguaçu. Amanhã o que acontece me parece que é o primeiro passo obrigatório por lei para encaminhar uma licitação. Sem dúvida. É uma etapa. É uma etapa. A primeira etapa diz quem define a área, porque o município está dizendo, olha, nós vamos definir em que região poderá ser implantado. É pelo município a definição da área? De repente, veja bem, eu não sei se o município vai definir a área. Quem vai definir o alfandegamento na área vai ser a Receita, entende? Porque quem tem o poder de alfandegar essa área é a Receita, não é o município. Não, a determinação de em que região poderá ser implantado. Aí o município pode dizer, ó, eu não vou permitir que instale Meu código de postura aqui não claro, permite. Tem os quinais também, que tem que ser obedecidos e tal. Sem dúvida nenhuma, o município terá uma participação fundamental nisso aí, né? Mas o município liberando uma determinada área ou determinada região para que possa ser instalado, aí em cima, quem tiver áreas ali, queiram se habilitar... Mário, na tua opinião, quantos mil metros quadrados mínimo tem que ser a área? Eu acho que hoje a nossa lá está com 170 e coisa, porque nós queremos tirar também o P4, que é os carros que são aprendizes que ficam lá, né? Queremos liberar aquela área ali, a ideia é essa. Eu acho que uns 400 mil metros no mínimo. No mínimo. Foi o que eu imaginei. No coisa mínimo. de 20 alqueires de terra. No mínimo. Entendeu? No mínimo. Ou vai ter que ser consorciado de repente. Nós vamos ter a possibilidade de fazer um projeto bem elaborado, porque aquele que nós temos ali hoje dentro do Porto Seco, se vocês forem lá, vocês vão ver que a logística dentro do Porto Seco não funciona. Tudo puxadinho. É tudo puxadinho. Então é caminhão que tem que passar na rampa, sai do estacionamento, passa na rampa, depois volta para o estacionamento e cria um congestionamento dentro do próprio Porto Seco. Então, eu acho que aí dá para se trabalhar com racionalidade, né? O projeto que for apresentado deve ser um projeto bem racional e que venha contemplar toda essa movimentação. Além da própria infraestrutura, né, Mário? Nós já tivemos uma audiência pública em Dionísio Cerqueira, né? Promovida pela Receita. Foi a primeira audiência pública. Eles estão, assim, fazendo um teste com essas audiências públicas para ver como
funciona, né? Mas a primeira já foi em Dionísio Cerqueira, agora nós vamos ter essa em Foz do Iguaçu. E eu acho que depois da audiência pública, que é o primeiro passo, é a primeira etapa, daí depois eu acho que vai sair a licitação. Agora são 12 horas e 14 minutos. Qual é a tua curiosidade? Seguinte, Mário, hoje pela manhã a Receita falou em entrevista com o Ayrton, e o que deu a entender é que essa audiência pública, na verdade, será a apresentação do projeto e não uma discussão para receber opiniões e sugestões, né? Ficou subentendido isso. Até ficou meio claro isso. Eu quero saber exatamente, vai ter chance da sociedade civil eu acho que dar sim. opinião, ou a Receita está com o projeto pronto? Não. A Receita tem conversado com a sociedade organizada. Nós temos nunca fecharam a porta, nós temos conversado e temos levado, inclusive, sugestões. O responsável pelas audiências públicas e, inclusive, depois pela licitação vai ser o Augusto, que é um auditor fiscal que está em Curitiba. E ele tem, assim, trocado muitas ideias conosco sobre a implantação do Porto Seco. Eu vejo, assim, uma parceria muito boa, a iniciativa privada e tal. Talvez, pode ter certeza que eles vão ouvir, talvez, algumas opiniões que possam vir corroborar com o processo deles e venham melhorar. Mas, Dante, o que eu acho é o seguinte, vamos fazer um contraponto aqui com o professor ao lado, e eu e você entrando agora no primário aqui. Mas o que pode fazer o município? Além do zoneamento urbano e do meio ambiente que vai entrar nessa discussão, como é que estaciona caminhão em pátio de aduana? O município vai dizer o quê? Não vai dizer nada. Cabe ao município dizer a área, como foi falado. A região. É o zoneamento urbano. A região. Pronto, tem o plano diretor, Pronto, tem o plano diretor do município. Isso, claro, lei de Exatamente. zoneamento, código de postura, plano diretor, enfim. Você não vai desapropriar Vila Portos ali e botar um Porto Seco. Exatamente. Entende? Então, tem que ter coerência, e o município com certeza terá, né? Ele vai dizer, para o desenvolvimento e até para que o negócio consiga... porque nós não podemos pensar num Porto Seco daqui 10 anos, nós temos que pensar num Porto Seco, já é 25 anos essa licitação, e deve ser prorrogável por mais 25. Então, nós temos que pensar para um Porto Seco que Foz do Iguaçu vai crescer, vai desenvolver, e esse Porto Seco não pode ficar dentro da cidade. Esse é o grande negócio, né? Porque hoje está dentro da cidade. Além do que, sem infraestrutura, né, Mário? Sem infraestrutura. Nós estamos falando numa perimetral, e é uma coisa que nos preocupa também, porque, veja bem, estamos trabalhando, ouvindo o Paraguai, porque o Paraguai já recebia informações de que eles disseram que enquanto eles não tiverem infraestrutura do lado de lá, né, eles não sairiam da onde eles estão ali. E isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar toda a infraestrutura, tanto do lado de cá como do lado de lá, e aí é esse o trabalho da sociedade organizada, é provocar os entes para que, quando fique pronta a ponte, que a perimetral esteja pronta, que o Porto Seco já esteja pronto, entende? Para que a gente possa, tanto do lado de cá como do lado de lá. Do lado de lá nós temos 2 portos, que são grandes, a perimetral lá vai sair no quilômetro 16, tem um Porto Seco no 10 e no 12, então atenderia. Mas a NNP tem 30 alqueires que fica na beira dessa perimetral que ela gostaria também de desenvolver. De repente, né, mas isso é um assunto para os paraguaios resolver. Nós podemos apoiá-los, né, podemos incentivá-los, podemos orientá-los naquilo que nos couber, entende? O Porto Seco, onde ele está hoje, o contrato vence quando? 2023. É de quem a área? É da União. Mas 2023 vence, né? Vence. Deixa eu aproveitar aqui, o Jefferson, lá de Cascavel, está solicitando, perguntem para o Mário, por favor, se vai ser liberado uma OTM para empresas paraguaias em Cascavel. OTM é o quê? Nós estamos já trabalhando no OTM, que vamos fazer o transbordo em Cascavel. Pode dizer para ele que nós estamos iniciando agora um processo. Hoje tem Diz para o ouvinte, Mário. É uma operadora de transporte multimodal. Ok. Tá? Caminhão, trem, etc. Isso. Essa operadora, ela vai contratar os outros entes. Por exemplo, essa operadora, ela não necessariamente precisa ser uma transportadora. Tá? Pode ser a rádio aqui, um operador de transporte multimodal. E ela desenvolver um projeto multimodal, levar uma mercadoria do Paraguai até Paranaguá, usando o conhecimento dela, e ela
contratando transportadora, contratando a Rumo, e nós estamos nesse trabalho agora. Hoje vim de uma reunião com a transportadora, que é a OTM, que é uma multimodal, e nós queremos iniciar, amanhã já começar esses embarques, levando um produto paraguaio até Paranaguá, usando a ferrovia, usando a multimodalidade, não a intermodalidade. Porque no trânsito de passagem nós não podemos usar a intermodalidade, que são modais com, por exemplo, o rodoviário interrompe em Cascavel, daí começa um ferroviário com outro documento, com outro conhecimento. Nós vamos usar um único conhecimento de uma OTM para fazer as duas pernas. Tá? Ele vai emitir um conhecimento no Paraguai, dizendo que é de Cidade del Este até Paranaguá. E aí ela vai contratando os prestadores de serviço no meio do caminho. Ô, Mário, eu me lembro que na época que o governo Requião, ele chegou a criar, como é que era o nome do cidadão, que andou por aqui e tal, candidato até deputado, que ficou à frente, digamos, da Ferroeste. E a Ferroeste fez uma espécie de um rompimento de contrato com quem a operava de Ponta Grossa até Cascavel. Lembra do pessoal de Tubarão? Eu fui lá conversar com o pessoal de Tubarão e tal. E eles colocando as dificuldades econômicas que eles tinham. A ALL fazia de Ponta Grossa para diante, ou seja, pegava todo o que ia até Ponta Grossa e descia para Paranaguá. Né? Na verdade, era essa... E quem subia... E ficava os vagões da Ferroeste tudo encostado ali em Ponta Grossa e Guarapuava. Por quê? E daí, tinha um problema, que daí eu fui, entendeu? Eu falei, nossa, que coisa. Por quê? Porque descia vazio o trem. Ou seja, o volume de carga vir de trem para Cascavel, por exemplo, era muito pouco, muito pequeno. Alguma coisa de material de construção, alguma coisa... Fertilizante, alguma coisa um pouco mais pesada, mas nada Nada fenomenal. Assim. Nada fenomenal. E para subir carregado, porque é 400, quase 500 metros a rampa, entendeu? De altura. A gente não percebe isso. O desnível é muito grande. Ô, Mário, como é que conserta isso economicamente? Você que entende, interligando então esses modais, hidroviário, ferroviário, rodoviário. Agora está existindo uma boa conversa entre a Rumo e a Ferroeste. Tanto é que a Ferroeste está superavitária, né? Opa! A Ferroeste está superavitária. Então, houve um bom entendimento entre esses dois operadores e existe até o comprometimento nessa operação que nós vamos fazer. A Rumo vai disponibilizar para nós 20 vagões todo dia para nós carregarmos, entende? Para descer a serra. E daí nós temos, quando você vai fazer esse tipo de transporte, você tem que aprovar uma rota para a Receita. A rota é aonde você vai e o tempo que você vai demorar. O Transtime de Cascavel até Paranaguá, eles estimam em 5 a 7 dias. Nós estamos pedindo para fazer esse transporte rodoviário daqui até Cascavel e de Cascavel até Paranaguá 15 dias. É um tempo suficiente, mas vamos contar com os contratempos que podem acontecer no meio do caminho. Então, nós não queremos usar esse prazo todo, mas nós estamos pedindo justamente. E aí nós saímos de Cascavel, vamos a Guarapuava, Ponta Grossa, porque tanto Guarapuava como Ponta Grossa são reposicionados os vagões. E daí pega aquele comboio que descem de Londrina e coisa, e daí vão a Paranaguá, entende? E estamos trabalhando também para subir com milho, que está vindo da Argentina, e fertilizante, para fazer esse bem bolado do frete, porque você consegue otimizar também, subindo com um produto até Cascavel, né, que possa atender a nossa região. E agora você sabe que as nossas cooperativas estão importando muito milho, porque nós estamos com mais de 120 mil toneladas de milho para ser liberados vindo da Argentina. Então, a logística tem tudo isso, né? Mas os atores têm que conversar, entende? E nós, eu sou despachante, mas eu me meto no meio dessas conversas, então a gente está tentando conciliar, né?
fala com um, fala com o outro. Ó, eu tenho uma empresa que está importando, estou fazendo exportação para uma empresa paraguaia. De repente, o produto deles que está descendo, quem sabe, esse mesmo caminhão não sobe com o produto que eu estou importando para o meu cliente aqui de Medianeira, de Santa Helena, aqui de Matelândia, e de repente esse mesmo caminhão vem do Paraguai, carrega, e aí você faz um frete otimizado, todo mundo ganha, entende? Ganha o importador, ganha o exportador e ganha o transportador, sem dúvida nenhuma. O Samuel Gomes, superintendente da Ferroeste. O Samuel é maluco. Bebi água quente às vezes. Samuel queria fazer um... bom, mas enfim, não, é que o meu querido Félix aqui lembrou da época que o Requião colocou lá o Samuel, ele foram lá para tratar de ferrovia, eu sentei numa reunião, saiu, tudo que não falaram foi de trem, mas enfim. Eu conheci o Samuel, nós tivemos várias reuniões, inclusive já estava pronto. Ele era um defensor ferrenho do braço até Foz do Iguaçu. Exatamente. E ele queria fazer uma ponte rodoferroviária. Sim. Tá? Inclusive, quando nós estávamos aprovando, desde 92, nós estamos discutindo essa segunda ponte, né? Quando já estava tudo ok, DENIT ok, não tinha entrada a Itaipu ainda, ele me ligou um dia e disse assim, Mário, por que nós já não colocamos a ferrovia do lado da rodovia? Eu digo, Samuel, a ideia é muito boa, mas, pelo amor de Deus, se nós mexer agora, nós vamos demorar mais 20 anos para aprovar esse troço. Já está o dinheiro na conta, está tudo certo, vamos deixar a rodoviária. Depois a gente faz uma ferroviária, se for o caso, de fazer do lado, que é uma ponte mais barata de fazer, né? Para encerrar o assunto, Mário, ouvindo você como curioso, que você sempre fala de hidrovia, eu vejo que você meio que se apaixona, mas nós estamos na época do estio. E eu estava vendo uma reportagem ali na região ali da Foz do Rio Tietê, com o Rio Paraná ali e tal, e tudo que estava funcionando ali, tipo assim, 90%, para não dizer 100%, parou. São pequenas embarcações aqui e acolá, que tiver um pouco a mais de tonelada. Como é que abre essa estrada, então, na água que nós chamamos de hidrovia e tal? Hidrovia precisa de água. Né? É muita interferência, seja por areia, seja por pedra, seja por erosão. Nós estamos com uma crise hídrica, eu acho que uma das maiores da história, né? 95 teve uma próxima disso aí, mas a crise hídrica hoje é muito grande. Eu estava conversando com os empresários paraguaios na sexta-feira, numa reunião que nós tivemos, eles estão trazendo barcaça deles, que estão desde janeiro, parada em Yacyretã. Estão trazendo de volta para a Cidade do Leste para sair de caminhão por aqui. Então, veja bem, não é uma crise que começou agora. Sim. Ela vem se agravando, fazem 3 anos que vem diminuindo o volume de água nos rios, e a gente tem visto. Ontem, não sei se vocês viram uma reportagem no Globo Rural sobre o Pantanal ali, está seco. Seco, né? Seco. E o que alimenta o Rio Paraguai é o Pantanal, tá? Então, a hidrovia, quando você tem um bom nível de água para você transitar, nós ainda temos alguns gargalos ali em Guaíra, por exemplo, para nós fazermos esse percurso tranquilo. Há 2 décadas, eu liberei carga da DM pela hidrovia, passando por Guaíra ali, tranquilo em termos, né? Tem que fazer alguma derrocada ainda, porque naquela parte ali das 7 quedas, se o nível do lago estiver muito baixo, você vai ter que navegar com a capacidade menor. Vai bater na pedra. Uma barcaça de 1.500 toneladas, você vai navegar com 1.000, mas você vai pagar um frete morto de 500. Então, vai ficar caro para você fazer. Mas os levantamentos, e agora nesse evento que o Danilo está promovendo aí, sobre a logística para março, vão vir especialistas em hidrovia que fizeram estudos e têm planificado tudo para mostrar aonde estão os gargalos e como que nós devemos fazer para navegar, não para ter uma hidrovia, não rios navegar, mas para ter uma hidrovia. Eu não sou um expert em hidrovia, eu me encantei e fui atrás na época que se discutia a Eclusa, que o Instituto Ilus fez aquele levantamento aqui, se chegou à conclusão que ia custar quase 2 bilhões de reais, não tinha como fazer essa eclusa, entende? Mas está no contrato da Itaipu e o Paraguai tem intenção, mas a gente quer mostrar e tem procurado demonstrar
que se pegar esses 2 bilhões e botar em infraestrutura nós vamos ganhar muito mais. A Petrobras levou um equipamento para Três Lagoas, uma usina deles, para um negócio de petróleo deles lá. Cara, foi tudo, veio da China, entrou pelo Rio Paraná, subiu aqui, entrou aqui na Itaipu, saiu ali no ICLE, foi embora. Cara, perfeitamente você pode fazer sem um eclusa e ir criando e gerando emprego na região, entende? Olha, para terminar, Mário, do jeito que nós estamos, eu me lembrei como eram os velhos balseiros do Rio Uruguai, claro. Né? Não, e o Rio Paraná aqui também. Nós exportávamos madeira, tudo aqui pelo Rio Paraná. Não, só que no Uruguai era até o Noel Guarani fez uma música, né? Opa, viva enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Entendeu? Aí larga ali da banda do Erechim ia para lá em Uruguaiana, né? Mário, obrigado pela tua presença. Tá, atenção, quem tiver uns 20 alqueires de terra bom aí, barbaridade, vai se preparando. Vai se preparando. E o investimento também não deve ser muito pouco também, né? Ainda que as exigências possam ser mínimas no início. O investimento vai ser um investimento razoável, né? Um investimento você fazer grande, um porto né? seco assim, Sim. Deve chegar numa casa de 1 bilhão aí quase. R$1 bilhão, né? Eu acredito que sim. Aí consórcio de pessoas, fazer grupos. Pode fazer né? Consórcio, sem dúvida. Porque não é fácil. Só uma perguntinha aqui do Adilson Pazini, do professor Pazini, estava pedindo para que o Mário responda se é possível a instalação do Porto Seco em Santa Terezinha de Itaipu. Segundo o Pazini, lá tem mais área, tem mais espaço do que em Foz. Mesmo que fosse, nós não íamos permitir, viu, Pazini? Deixa aí. Ô, Pazini... Lá pode ter um outro Porto Seco. Né? Por isso aquelas EAD, né? Estação Aduaneira de Interior, poderia ter uma lá, mas a de Foz do Iguaçu é necessária, viu? Olha, ainda que seja só o ISS, o Chico não gostou da tua sugestão. Não, tira essa ideia da cabeça, Pazini, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui, né? Fazer aqui, vamos desapropriar aqui um monte de terra aí, vamos fazer em Foz, não podemos abrir esse... porque quando você diz assim, Mário... Até porque daí você vai criar um problema aduaneiro, né? Porque quando você diz assim, vai ser um investimento aí de R$1 bilhão, você aumentar 1.500 sacos de soja o valor do alqueire, entendeu? Além do que vale, vamos dizer assim... ele passa a ser insignificante ao longo eu vejo assim com bons olhos, tempo, né? Eu vejo com bons olhos um novo Porto Seco, bem moderno e que a gente possa operar com tranquilidade. Eu vejo assim que vai ser o divisor de águas para Foz do Iguaçu e nós vamos nos consolidar como, sem dúvida nenhuma, o maior centro logístico da América Latina. Não tenho a menor dúvida. Antofagasta, aquela bioceânica, já temos aqui. Para ir a Antofagasta, nós já temos, está consolidada, não tem... Porto Murtinho é outra, tudo bem, todos levam ao mesmo local, mas eu acho que a de Foz já está consolidada. Olha, lá em Mendonça, eu acho que você conhece. Conheço. O que eu vi de caminhão um dia lá, porque eles trocam, como é que é ali o que eles cambeiam, Mário? Eles cambeiam a carga, cambeiam o cavalinho, como é que... O cavalo, né? O cavalo, né? Cavalo. E o que tem? Eu falei, meu pai divino, como é que esses caras sobem tudo isso? Imaginou subiu a cordilheira? Não é fácil, né, cara? Ali não é para amador, né? Não, não é qualquer caminhãozinho também que sobe, não, né? Não. Muitos motoristas morreram na cordilheira, né? Pegaram tempestade de neve, aquele negócio. Então, é um transporte bem... diferenciado, mas é aquele negócio, né? Tem especialista para tudo. O bicho homem faz. O bicho homem faz. Mário, obrigado, viu? Agradeço o convite, professor, doutor. Que é isso? Agradeço o convite dessa mesa seleta aqui. Muito obrigado. Vamos para o intervalo comercial e vamos terminar o contraponto depois do intervalo. (12h33). Rádio Cultura 820 AM.